Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, às 19 horas e 59 minutos. E após mais de um ano que eu cancelei minha assinatura do ChatGPT, eu voltei a assinar porque eu ouvi falar muito bem do modelo 5.2 e resolvi testá-lo. Esses dias atrás, fazendo uma pesquisa, eu descobri que existe uma ferramenta self-hosted chamada Piston. Ela serve para você executar código de forma segura e isolada, que é necessário em ambientes, por exemplo, de maratona de programação e competição. Além de você poder fazer o self-hosted, instalar uma imagem Docker do Piston, você também pode usar a API pública deles, que suporta as principais linguagens de programação e suporta até 5 requests por segundo, sem necessidade de ter um token, é gratuito. Com isso em mente, eu resolvi pedir para o ChatGPT 5.2 no modo de Canvas, fazer um protótipo de um assistente de IA para codificação baseado no LeetCode. O LeetCode é uma ferramenta usada em entrevistas de IA. Então, veja que eu pedi um prompt bem simples aqui para ele, assim. Na verdade, que parece várias linhas, né? Mas eu só escrevo que eu quero um code mirror e eu quero a parte de baixo para ter os testes, a direita para conversar com uma IA e enviar o código para o Piston. Inclusive, acho que ele está enviando o código para o Piston. Ele permite que eu troque a linguagem aqui, ó. Se eu quiser usar JavaScript, Python, Ruby e Go, ele escolheu essas linguagens. Aqui ele deu a descrição do problema. Eu nem cheguei a ler com detalhes assim, mas está funcional. Ó. As abas estão funcionais. Eu posso clicar nas abas. Os testes também, inclusive passou nos testes quando eu cliquei aqui em rodar testes. E tem os testes escondidos aqui que não foi bem especificado. Mas basicamente é necessário só o seguinte para você produzir um assistente de codificação em tempo real. Plugar a IA para conversar com você e ela pegar o seu código, ler e analisar aqui no chat, que não é tão difícil, e criar uma ferramenta de back-office assim, para você gerenciar os problemas. Existem bases de dados abertas do LeetCode, acho que é Kaggle, que é um site para análise de dados. Então existem bases abertas, você pode pegar uma base aberta de outros tipos de problemas também. Aí você desenvolve um esquema que você cadastra os problemas por dificuldade. Então você pode criar o tutor de IA, você diz que tipo, qual trilha você quer aprender, qual tipo de algoritmo, qual categoria, para ele fazer teu score. Então assim, você faz um ambiente de aprendizado, mas a gente vê que em um único tiro, né, um one shot, né, ele fez esse protótipo aqui muito funcional, que tem essas abas de teste aqui. O Droid tinha um botão até que apareceu um negocinho aqui que sumiu, um console. Aqui funciona, é clicável. Aqui dá para você digitar, tem syntax highlight, né? Veja, na verdade, não sei se está 100%, mas ó, um editor eu pedi para pôr o Code Mirror, né, que é um editor open source, mas é bem utilizável. Então, com isso daqui, você pode criar um assistente de codificação IA. E se você juntar com outras ferramentas, como o Clone Sua Voz SDK, você consegue ter a resposta em áudio, né? Então ele vai ler teu código, ele vai te dar dicas, vai dizer, não faz desse jeito, faz daquele outro. E você pode ter um tutor de programação. Bem interessante aqui, assim. Então esse é o poder do ChatGPT 5.2. Ele, mesmo que não esteja 100%, está muito próximo, né? Isso daqui foi gerado em 2, 3 minutos. Então, assim, eu não estou fazendo propaganda deles, eu não ganho nada, né? Mas é uma ferramenta que eu considero interessante a gente olhar, que ela está entregando um bom resultado ao custo de, acho que dá uns R$ 110 por mês, né? Tem mais o Codex também que eu estava usando, que eu não fiquei tão satisfeito com os resultados, mas, assim, para mim, esse tipo de processo 80/20 já vale a pena, porque eu posso, como sou programador, eu posso pegar e assumir o controle e fazer o restante depois, né? Então eu gostei muito, recomendo.
Como eu sempre digo para vocês, deixem abertas as ferramentas aqui. Então, é o Piston para executar o código. Por que tem que ser de maneira isolada? Porque alguém pode fazer um programa malicioso que manda tentar deletar todos os arquivos ou criar infinitos processos para travar a máquina. Então, o Piston ele tem todas as proteções contra esses ataques maliciosos, que já são bem conhecidos, né? Você tem um sandbox seguro. E como eu falei, você usando a API deles, em troca da privacidade, né? Você não precisa nem fazer o seu self-hosted instanciado. Então, se você quiser um agente super simples, você só pluga aqui para ele ler o código, ler o enunciado e dar uma dica. Então, isso com meia hora você tem um coach super simples, né? Porque você poderia fazer assim também que você colhe o enunciado em vez de ter uma base de dados, né? Dá para simplificar. Então fica a dica aí para quem quiser fazer um exercício nas férias, às vezes vender um produto até, né? Tô até pensando em fazer um produto, um coach de programação, porque é só você plugar a trilha de aprendizado dos exercícios e você tem uma ferramenta de assistência. Obrigado a todos.